palavra, edifica-nos, ó Deus. Nossa comunhão é contigo, ó Deus. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 1. Verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, se assentou à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pai, nós queremos te adorar, Senhor, nessa noite. Te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, Senhor. Queremos ser edificados pela Tua palavra, Pai. Por isso, nós contamos com o Teu auxílio, com o auxílio do Teu Espírito Santo, Senhor. Aquele que é poderoso para operar em nós, Senhor, através da Tua palavra, para que nós possamos ser restaurados, edificados, conformados e exortados, Senhor, conforme a Tua plena vontade, Senhor. Nós nos submetemos à autoridade do Teu Espírito Santo, Senhor. E te pedimos, fica conosco, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a poder compreender, Senhor, as Tuas palavras, Senhor. Nos auxilia nessa noite, Senhor, tanto a boca que fala, quanto os ouvidos que ouvem, Senhor. Nós queremos juntos ser edificados pela Tua palavra, Senhor. Que todos os dogmas, Senhor, todo aquele pensamento contrário à Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que não veio de Ti, até mesmo doutrinas de homens, Senhor, coisas, Senhor, que têm atrapalhado a nossa carreira, atrapalhado a nossa fé, que possam cair por terra no poder da Tua palavra, Senhor, e que nós possamos juntos ser edificados em Teu nome. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Nós hoje queremos desenvolver o pensamento cristão atual, irmãos. Né? Nós lemos aqui que, capítulo 1 de Hebreus, verso 1, havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos pais e pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o assunto do nosso Deus para nós hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já vinha falando com a humanidade através dos profetas, através dos nossos pais, do Antigo Testamento, mas hoje o assunto para nós é Cristo. Ainda que claramente nós vemos nas Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, sempre o assunto do Senhor, nosso Deus, foi o seu Filho Jesus Cristo. Mas antigamente, os irmãos que falaram através do Espírito Santo, eles olhavam para frente, enxergando o nosso Senhor Jesus Cristo como uma promessa. Hoje, para nós, o Senhor Jesus Cristo é uma realidade, porque cada um de nós tem o seu Espírito Santo como habitação em nós. Então hoje nós somos aqueles abençoados
que vivemos as promessas que os profetas e do Antigo Testamento proferiam. Amém? Então o assunto de Deus hoje é Cristo, é uma realidade. Vivemos uma realidade falada pelos profetas. Havendo Deus falado, Deus vinha avisando a humanidade que Ele haveria de resgatar a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, mostrando isso com a tipologia bíblica, desde Adão e Eva, Cristo e a igreja, desde Abraão, Isaac e Jacó, Deus, o seu Filho e o Espírito Santo na figura de Ebenezer. Então nós vemos como o Senhor vem constituindo um pensamento cristão desde a antiguidade. Amém? O Senhor veio construindo e hoje nós estamos colhendo essa vida cristã que o Senhor nos proporcionou. Mas nós temos que prestar muita atenção, porque além de o Senhor ter nos proporcionado tudo isso, nós temos algo além do Senhor Jesus para nós. A palavra diz, havendo Deus falado por muitas vezes pelos pais e os profetas, hoje Ele fala através do seu Filho. O seu Filho, Jesus Cristo, Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do Pai. Então agora nós vemos que o Senhor Jesus Cristo tem algo para nós. Deus fala através de Jesus. E se nós estudarmos a vida do Senhor Jesus, nós vamos ver que o Senhor passa adiante essa instrução que Ele trouxe para a humanidade. O Senhor Jesus agora vem desenvolvendo um pensamento cristão. Nós vemos no capítulo 16 de Mateus, o Senhor Jesus diz que Ele edificaria a sua igreja, e as portas do inferno ou do Hades não prevaleceriam contra ela. Primeira citação da palavra igreja no Novo Testamento, Mateus capítulo 16. Naquela revelação de Pedro, quando o Senhor Jesus pergunta, quem diz o povo que eu sou? Eles dizem, um diz que tu é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias. E o Senhor Jesus pergunta a eles, e vós, o que dizes que eu sou? Pedro se levanta unânime e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, ou tu és Petros, uma pequena rocha, e sobre essa pedra, essa grande rocha, que foi a revelação de Cristo, eu edificarei a minha igreja. Então Pedro teve essa revelação, que o escritor aos Hebreus está falando aqui. Deus falou de muitas maneiras, mas hoje ele fala através do seu Filho, Jesus Cristo. E Pedro teve essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus falou para ele, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sob essa grande revelação que tu teve, eu edificarei a minha igreja. Amém? O assunto de Deus é Cristo. E o assunto de Cristo é a igreja. Desde o Antigo Testamento, nós vemos nas tipologias bíblicas que desde quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele vinha dando uma pista para os cristãos. Não é verdade? A Bíblia toda é essa história de comunhão, essa história de relacionamento de Cristo e a sua igreja. Nós vemos várias figuras de Cristo e várias figuras da igreja, em todo o Antigo Testamento. Mas, porém, se nós não soubermos interpretar o Antigo Testamento de uma forma correta, segundo um pensamento cristão normal, natural e correto, nós vamos bagunçar toda a nossa mente. Porque nós vamos querer enfiar coisas da lei na graça, ou coisas da graça na lei. E nós bagunçamos a nossa mente porque nós lemos o Antigo Testamento com um véu. Nós não temos essa revelação que Pedro teve, que Cristo é o enviado, Ele é o ungido.
Ele é o único provedor de Deus. Ele é a promessa de Deus. Quando Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo isso nos mostrava quem? Cristo. Tudo isso o Senhor já vinha, nesse seu plano tão lindo e maravilhoso de redenção da humanidade, o Senhor já vinha construindo esse pensamento cristão. Amém? E agora nós vemos que Cristo continua essa obra. Ele veio em carne, morreu para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos transportou para um reino de reis e sacerdotes. Amém? Então, por isso, nós precisamos cortar bem as Escrituras. 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro fiel, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que quer dizer se maneja bem? Cortar bem, distinguir bem, ter ideias certas da palavra de Deus, não montar pensamentos fora de um contexto geral das Escrituras. Nós precisamos pegar, irmãos, o pensamento de Deus. Não podemos tomar lições isoladas da palavra para nos ensinar, sabendo que assim nós podemos estar errando em outro ponto. O Senhor tem uma obra completa. A palavra do Senhor, ela não se contradiz. Por isso nós precisamos cortar bem as Escrituras. Essa palavra maneja aqui do 2 Timóteo 2,15 é como aquele carpinteiro que corta bem a madeira, que maneja bem a madeira. Aquele artesão da madeira, ele sabe como mexer na madeira. Assim nós devemos ser. Para nós crescer, irmãos, na graça e no conhecimento, nós precisamos andar segundo as Escrituras. Não pensar que a palavra do Senhor foi escrita de uma maneira, talvez, como eu posso dizer para os irmãos, aleatória. Mas mesmo que foram vários homens que escreveram, num contexto de mais de 1.500 anos, a palavra do Senhor ela é exata. Ela nunca se contradiz, porque ela foi 100% inspirada pelo Espírito Santo. Então nós precisamos entender bem a palavra de Deus. Estou enfatizando isso porque, por não entender bem as Escrituras, pelo povo não manejar bem a palavra de Deus, que hoje nós vemos tantos erros, tantas heresias. É por não saber manejar a palavra de Deus que vários irmãos tentam encaixar coisas do Antigo Testamento, que para nós são representativas, dentro do cristianismo atual. Por isso nós vemos vários irmãos carregando a arca, e trazem a arca para frente, né? E os irmãos vêm e depositam coisas na arca. Outros irmãos vendem a arca, não é verdade? Sem ter ideia de que a arca representava a presença de Deus na terra. Quem era a arca? A arca era Cristo. Então, como nós vamos vender Cristo? Se Cristo ele se deu de uma maneira completa para nós. Por isso, irmãos, a necessidade que temos de cortar bem as Escrituras. Ter essa linha de pensamento, não só teológico, mas cristológico. Deus falou de muitas maneiras pelos profetas, mas hoje o assunto do Senhor Jesus, de Deus, é o Senhor Jesus. E o ministério ou o mistério de Cristo é a igreja. Por isso, lá em Mateus capítulo 17, tem uma passagem muito interessante, que nós podemos analisar um pouco, para que os irmãos possam entender algo que Cristo queria mostrar para nós. Capítulo 17, verso 1 de Mateus.
Nós vemos aquele acontecimento do Monte da Transfiguração, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quereis, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, a outra para Moisés e a outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles levantaram os olhos e ninguém mais viram, senão Jesus. Uma lição para nós aqui hoje, irmãos. Pedro, cheio de si, né? Pedro nem tinha esperado o Senhor falar alguma coisa, ele já toma a palavra, né? Quando ele viu os dois, ele disse: Senhor, Senhor. É como aquela criança que é hiperativa, né? Pedro, ele tinha esse senso de liderança. E ele já toma a palavra e diz: Senhor, Senhor, dá licença, deixa eu atrapalhar a conversa de vocês aí. Bom é estarmos aqui. Vamos fazer já uma tenda rapidamente para nós. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. E a palavra diz que ele nem tinha terminado de falar, uma nuvem já os envolveu. Porque não era aquilo que o Senhor queria falar. Talvez Pedro ficou muito emocionado ao ver Moisés, né? Imagina para um judeu daquela época, que ouvia falar muito de Moisés, não é verdade? E de repente ele vê Moisés e Elias, imagina a felicidade de Pedro. Nossa, estou no lugar certo, o Senhor já escolheu só nós 3 aqui, porque nós somos os mais bem-aventurados, né? O Senhor queria ensinar alguma coisa, porque todo o ato do Senhor Jesus que está escrito para nós nas Escrituras, ele nos traz um ensinamento. Talvez Pedro via muito Moisés e muito Elias, e essa nuvem precisou cobrir Moisés e Elias, figurando a lei e os profetas. E veio uma voz do céu e disse: Este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer, e mais uma coisa, a ele ouvi. Quem nós devemos ouvir, irmãos? O Senhor Jesus. Esse é o ensinamento do Monte da Transfiguração. E essa nuvem, depois que eles estavam amedrontados, o Senhor foi lá e acalmou eles. E então eles, levantando os olhos, ninguém mais eles viram, somente Jesus. Porque o assunto de Deus é o Senhor Jesus. Porque o assunto de Moisés e de Elias era o Senhor Jesus, só que de uma maneira figurada. Eles serviram o Senhor, serviram a Deus. Moisés viu o Senhor reinando, Elias também. Eles olhavam para a frente, mas quando o que foi tanto predito veio ao mundo, então a realidade veio ao mundo. Por isso que o Senhor disse: conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Por isso nós não podemos ficar presos a uma teologia que traz o Antigo Testamento de uma forma, como é que eu posso falar para os irmãos? Como regra de vida para nós hoje. Porque tudo que Dante nos foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não devemos desqualificar as Escrituras. Por quê? Porque nós devemos enxergar Cristo no Antigo Testamento. Em Lucas 24, 44, diz que ele ficou vários dias com os irmãos, ensinando o que dele dizia na lei, nos profetas e nos salmos.
Depois que o Senhor morreu e ressuscitou, o Senhor ficou com os discípulos 40 dias. E o que o Senhor ficou ensinando para os discípulos? Que tudo que antes foi escrito falava dele. Amém? Nós conseguimos enxergar nessa ótica o Antigo Testamento todo, irmãos, falava de Cristo. Se você olhar o tabernáculo, se você olhar a arca, tudo tem tipologia em Cristo. Se você olhar Isaac ou Abraão, quando foi sacrificar Isaac, era simbolismo de Cristo e o seu pai Abraão, ou seu pai Deus, sacrificando o seu filho. Amém? Tudo é uma tipologia porque apontava para Cristo. Davi era um tipo de Cristo. José, que foi entregue pelos seus irmãos, também era um tipo de Cristo. Porque o Senhor Jesus foi entregue pelos seus irmãos, pelos judeus. Salomão foi um tipo de Cristo, mostrando toda a realeza que Cristo terá na sua volta. Amém? Então nós precisamos enxergar as Escrituras nesse contexto, porque senão, irmãos, nós vamos viver uma vida muito atrapalhada. Nós não vamos conseguir chegar no ápice da vida cristã, se nós não entendermos que tudo que dantes nos foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Ou tudo que antes foi escrito, para nós é como um testemunho, é como uma nuvem. Não é verdade? Lá em Colossenses diz que quando você vê uma sombra, você sabe que alguém estava chegando. Mas quando aquela pessoa chega, logo aquela sombra passa. Então o Antigo Testamento, ele apontava para Cristo. É como se a sombra viesse antes e Cristo viesse. Mas quando Cristo veio na plenitude dos tempos, então a realidade veio ao mundo. E hoje Cristo é a realidade. Você quer conhecer Deus, o Pai, você precisa conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é a expressão exata. Olha só, o escritor aos Hebreus está falando assim, nós falamos muito sobre Deus, mas quem quer conhecer Deus precisa conhecer o seu Filho Jesus Cristo, porque Ele é a expressão exata do Pai. Então você conhece o Pai quando você conhece o Filho. Amém? E em Efésios capítulo 1, nós vamos desenvolvendo agora esse pensamento. Capítulo 1, verso 9, diz assim: desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Amém? Então isso nos foi desvendado. Antes era um mistério, agora não é mais um mistério. Agora nos foi desvendado. Qual é o mistério que nos foi desvendado? Cristo. Agora olha só o verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. A vontade do Deus o Pai é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou que Cristo encabece todas as coisas. É como se todas as coisas, não só as que estão na terra, mas as que estão acima nos céus, orbitassem em Cristo. É como se Cristo fosse um grande sol e por Ele estar ali, todas as coisas se mantêm naquele lugar. Ele é o cabeça. Então esse é o mistério, de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Você está vendo? Deus, no seu sendo todo poderoso, Ele já fez todo o Antigo Testamento convergir em Cristo. Todo o Antigo Testamento apontou para Cristo. E nós olhamos para trás, porque olhamos para Cristo, para a vinda de Cristo, o seu sacrifício, e os profetas olhavam para frente,
simbolizando também aquelas duas figuras de anjos em cima da arca, um olhando para frente e o outro olhando para trás, não é? São os profetas olhando para a vinda de Cristo, e os outros somos nós olhando também para a sua vinda. Então os dois olham para o centro, que é a arca, que é a figura de Cristo, que ela era de ouro, simbolizando 100% a natureza de Deus, mas também ela era de madeira da acácia, simbolizando também a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo humana. Então você vê que todo o assunto, todo o propósito de Deus vai convergir em Cristo. Ele nos desvendou esse mistério segundo o seu bel prazer, que é o beneplácito, que propusera em Cristo de convergir todas as coisas na dispensação dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Convergir em Cristo. Amém? Então agora vamos um pouquinho mais à frente. Capítulo 1, verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas elas. Amém? E agora, parte B, e as deu à igreja. Você consegue entender a realidade da igreja, irmão? Eu quero incomodar o seu espírito hoje, de uma maneira santa. Quero incomodar você. Nós precisamos entender a responsabilidade que nós temos em Cristo hoje. O Senhor, Ele colocou todas as coisas dentro de todo esse contexto que nós estamos entrando. Deus o Pai faz convergir todas as coisas no Filho, não só as que nós podemos ver, mas também aquelas que nós não podemos ver, as que estão na terra, as que estão acima da terra. Ele faz convergir em Cristo. E Ele pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça de todas as coisas, e o deu à igreja. Verso 23, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, diante de todo esse propósito tão grande de Deus, o Senhor deu o nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E Ele nos deu o seu Filho para a igreja, como cabeça da igreja. E a igreja agora é o corpo de Cristo. É um organismo vivo. Agora no capítulo 3, verso 10, nós vamos ler esse texto aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Você entende o propósito de Deus, irmão? Você está entendendo o pensamento cristão? Os profetas nos anunciaram Cristo. Cristo vem e é introduzido na terra. Ele faz convergir todas as coisas nele. E Ele coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Amém? E Ele nos constituiu agora como igreja dele, um povo tirado para fora. E agora nós somos o corpo de Cristo. E agora nós temos uma responsabilidade. Porque agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Cristo vai ser revelada. Nos principados e potestades, nos lugares celestiais. Amém? Então nós agora temos que dar um testemunho, não somente para os homens, irmãos, mas agora pela igreja. Os principados e potestades vão conhecer a multiforme sabedoria de Deus. E talvez você me pergunte, mas quem é a igreja? Claro que hoje nós não pensamos mais que a igreja é um grande templo, né?
cheio de ouro. Mas hoje nós sabemos com convicção que nós somos a igreja. Nós somos a família de Deus. Nós somos geração eleita, povo santo e sacerdócio real, a fim de proclamar. Onde está escrito isso? 1 Pedro 2,9. Amém? Vamos ler lá rapidamente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse somos nós. Esse é o sacerdócio de todos os santos. É para isso que nós somos chamados, irmão. Você consegue entender aonde o Senhor nos colocou? Por isso, em Efésios, ele diz assim, que nós estamos já assentados nas regiões celestiais com Cristo. Por isso, a carta de Efésios é uma carta tão imensurável. Mas nós precisamos entender, irmãos, o pensamento cristão. Porque senão nós vamos nos embaraçar no meio de assuntos que não nos diz respeito. Nos embaraçamos em genealogias, nos embaraçamos em história, nos embaraçamos em até mesmo doutrinas que não nos diz respeito, né? Em assuntos que não temos maturidade para tratar, mas esquecemos do essencial, do pensamento cristão essencial, que hoje eu e você somos um sacerdócio. Hoje eu não sou um sacerdote e vocês são os irmãos. Não, irmão, você é clero. Isso veio lá com Constantino, lá com a Igreja Católica. Nós não somos assim. Hoje todos nós somos sacerdotes, sabia? Eu sou um sacerdote, o Marcelo é um sacerdote, o irmão Wilson é um sacerdote. Os irmãos são todos sacerdotes. Você não tem escapatória, irmão. Não pensa que vai vir se lá está falando, né? Se ele entrar agora no templo, se ele tiver pecado, ele vai morrer. Não, irmão. Isso passou. Hoje todos nós, o Senhor fez um reino de sacerdotes. Todos nós, sem exceção, somos sacerdotes e temos responsabilidade na casa do Senhor. Sabe qual era uma das responsabilidades do sacerdócio no Antigo Testamento, dos sacerdotes? Uma era trabalhar na casa de Deus. Então você tem essa responsabilidade, irmão. Não só eu, não só alguns irmãos que trabalham. Você, diante de todo esse pensamento cristão que a gente veio falando para você, você tem uma responsabilidade. Uma delas é trabalhar na casa de Deus. Mas, ora, o que é a casa de Deus? A casa de Deus são os irmãos. Mas Cristo sobre a sua própria casa, qual casa somos nós? Amém? Eu e você, juntos somos a casa de Deus. Então, posso falar 3 para os irmãos, um dos trabalhos do sacerdote era trabalhar na casa de Deus. O segundo era ensinar. Você precisa ensinar. Talvez você me fale assim, não, irmão, mas eu não tenho o dom de mestre. Mas você sempre tem alguém para ensinar. Principalmente a sua família. Principalmente porque nós temos recebido unção e palavra do Senhor. Nós temos o que ensinar, irmãos. Tanto aquele que sabe menos, como aquele que sabe mais. Todos nós hoje temos o que repassar. Amém? E nós também temos a terceira responsabilidade de o que, irmãos? Fazer conhecida a igreja do Deus vivo. Isso era uma responsabilidade dos sacerdotes. Nós precisamos fazer conhecida a igreja de Deus, irmãos. Porque muito se fala de Deus, muito se fala de Moisés, muitos estão se falando de Elias, muitos estão falando de muitos assuntos, de quebra de maldição hereditária, de possessão diabólica, do diabo, né? Mas a igreja do Deus vivo não está sendo pregada.
Porque qual é a função do diabo? É desintegrar a igreja. O diabo vai arrumar vários assuntos para nós, irmãos. Mas Cristo e a igreja ele vai tentar omitir. Nós vemos vários irmãos que eles sabem até o nome de todos os demônios de cor. Ele é um perito em demônio. Esse demônio, para se expulsar, tem que chamar ele pelo nome, tem que fazer assim, assado. Então nós vemos como os servos de Deus têm se prendido em assuntos que não têm trazido edificação à casa de Deus. Nem digo os assuntos seculares, que são os nossos negócios, a nossa vida. Mas dentro de um contexto de palavra, muitos têm se detido em assuntos que não trazem edificação. Muitos têm se detido na greve dos caminhoneiros, ou na situação do Brasil. Como eu vejo os irmãos errar, irmãos. Se nós só continuar lendo ali, no livro de 1 Pedro 2, Pedro já vai falar que nós precisamos ser submissos às autoridades humanas. Amém? Nós não podemos ir contra as autoridades humanas, porque são ministros de Deus, foram colocados ali por Deus, para juízo daqueles que praticam o mal. Vamos ler lá, irmãos? Porque às vezes os irmãos podem pensar, meu Deus, será que está escrito isso? Tá, irmão? Segunda Pedro 2. Aqui ambos estão falando, tanto Efésios como a Pedro, está falando do sacerdócio. Efésios vem falando de quem nós somos em Cristo, Pedro também está falando, agora ele vai dar as responsabilidades. Ele diz no capítulo 2 de 1 Pedro, verso 11, ele começa dizendo assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos abstinheis das paixões da carne, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, 1 Pedro 2, verso 11. Agora, verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, que seja rei, que seja soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia da liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Mais um textinho sobre esse assunto, irmãos, para nós não cair nesse erro. Romanos capítulo 13. E os irmãos que não interpretam bem a palavra usam esse texto para dizer que isso aqui são autoridades espirituais, né? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Irmão, sabe qual é o papel da igreja? É interceder. Por isso você nunca vai encontrar o Senhor Jesus, mesmo vivendo debaixo de um império romano, que não era igual ao nosso, a nossa democracia hoje. O império romano mandava matar, castigar, açoitar.
fazia muitas coisas contra os judeus. E você nunca vê o Senhor falar contra alguma coisa. Porque a primeira prova de sujeição que Ele nos deu ao Senhor, Ele sendo Deus, Ele veio, se sujeitou a João Batista. Então, irmãos, toda autoridade é constituída por Deus. Nós precisamos, como filhos de Deus, nos submeter às autoridades. Porque o povo, irmão, ele tem a autoridade que ele merece. Nós precisamos pregar o reino de Deus, não contra a autoridade. Nós precisamos pregar Cristo e a sua igreja, não contra as autoridades. Nós precisamos fazer como aquela viúva, que ela pedia justiça de dia e de noite. Essa é a igreja. A igreja deve orar: Senhor, faça justiça, que a tua justiça seja feita. Não deixa, Senhor, o inocente sofrer juízo. Essa é a oração da igreja. Nós precisamos ser bíblicos, irmãos. Por mais que a tendência evangélica é participar de um partido político, ou até mesmo virar políticos, mas isso a gente não vê nas Escrituras. Ainda que muitos irmãos tentam interpretar as Escrituras para que, de alguma forma, possam combater essas coisas, nós precisamos primeiro lembrar que o Senhor Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo está sepultado no maligno. Nós precisamos ser como aquelas garças. Você já viu uma garça andando no lodo, no mangue? Ela tem a perna bem comprida assim. Ela anda naquela sujeira, porém a pena dela é branquinha, intacta. Ela anda ali, mas ela não se contamina. Assim devemos ser nós, irmãos. Não deixar que essas coisas tirem a nossa paz. Nós estamos num plano mais alto. O Senhor nos chamou para algo muito mais além do que um governador, do que um processo momentâneo de 70, 80 anos. Nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos eternos. E temos que saber que o Senhor trata com a população, o Senhor trata com o Brasil, o Senhor trata com o presidente. O Senhor é a justiça. Dele é a justiça. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Não caia nesse erro de maldizer essas autoridades. Pelo contrário, precisamos orar pelas autoridades. Esse é o papel da igreja. Por isso, tantos erros teológicos. Porque os irmãos distorcem as Escrituras. Sai dessa linha de raciocínio. Você olha onde nós estamos e olha com o que nós estamos nos preocupando. A palavra diz que o Senhor, Ele vai fazer convergir nele todas as coisas. E além dele fazer convergir nele todas as coisas, Ele vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. E Ele vai dar para a igreja. Isso tudo porque Ele é o cabeça. E diz que a igreja é o seu corpo. E somos nós. E agora nós lemos que Paulo diz que agora, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus será revelada. As muitas formas de sabedoria. As muitas etnias, irmão. Você imagina a sabedoria de Deus, como Ele está convergido em Cristo todas as coisas. Você tem um irmão lá na África. Você tem um irmão lá no Japão. O Senhor fez de muitas etnias uma só família, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, um só Senhor, uma só esperança da nossa vocação. Esse é o nosso chamado, irmão. Muito mais alto do que preocupações com esse mundo. Não é verdade? Não é verdade, irmão? Esses somos nós. Não quero dizer que eu vou dizer para você votar ou não votar, irmão. Cada um tem a sua consciência. Só que não faça aliança, irmão. Não jogue um jogo desigual. Não faça aliança com esse tipo de gente, irmão. Pense, examine as Escrituras.
Ore que o Espírito Santo vai te guiar para o que você deve fazer. Mas lembre-se que o nosso chamado é bem mais do alto. Nós estamos aqui de passagem. Apenas uma passagem rápida. E nós temos compromisso com o reino do céu. Porque agora nós estamos num reino de sacerdotes. Agora não é só o pastor lá que é o sacerdote, nós vamos vir no domingo aqui e vamos escutar uma palavra, né? Que vai nos animar, o pastor vai orar, nós choramos, vamos para casa, estamos carregando as nossas baterias para a semana. Quando estivermos quase descarregados, a gente volta no outro domingo, dá aquela carregada nas baterias, né? E daí o pastor ora, a gente chora e volta renovado. Não, irmão, a vida cristã não é isso, irmão. Isso até é bonito. É como uma história infantil, né? Mas não é assim. Todos nós, sem exceção, temos responsabilidade. Porque antigamente existiam pessoas que eram sacerdotes. Mas hoje, o Senhor nos constituiu sacerdotes. Povo santo, nação eleita, a fim de proclamar as virtudes de Cristo. Você foi chamado para você proclamar. Então, os 3 trabalhos do sacerdote, isso bem reduzido, só que eu me lembro agora, o primeiro é trabalhar na casa, o segundo era ensinar, e o terceiro era... Qual era o terceiro? Proclamar. Irmãos, nós precisamos proclamar essas verdades bíblicas. Não ficar para nós. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Quando você vê tudo isso que nós passamos dessa semana, de alguns caminhoneiros parar, o Brasil já parar, isso para nós é como um estralar de dedo, acorda. As coisas estão no fim, irmãos. E nós precisamos nos preparar. Porque o Senhor nos chamou como sacerdotes. Nós somos sacerdotes. Seria bom, né, se tivesse um sacerdote aqui, queria ser o primeiro a ficar sentado para ficar escutando ele, e daí ele que se vire, né? Ele tem que me abençoar, né? Se ele entrar no templo com pecado, quem vai morrer é ele. Ele vai lá pedir perdão para mim. Seria bom assim, né? Mas não é assim, irmãos. Hoje cada um de nós tem. E quando cada um de nós tem, cada um de nós também tem responsabilidade. Amém? Por isso que no capítulo 4 de Efésios, Paulo, assim como Pedro, eles vêm falando a mesma coisa, porque o assunto deles é o mesmo. Né? Paulo vem falando assim no capítulo 4, verso 25. Leia comigo, irmão. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aqui começa agora o Senhor a nos podar, né? Porque quando um galho dá fruto, o Senhor vai lá e poda. Para quê? Para que ele dê mais frutos. Amém? Ô irmão, então tu está falando aqui que o irmão mente, segundo as Escrituras, há irmãos carnais que mentem. Porque Paulo está dizendo aqui sim. Por isso, deixando a mentira, fala a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, se o irmão é meu membro, provavelmente o irmão pode mentir para mim. O que adianta mentir para mim? Sendo que para o Senhor nada é invisível. Na verdade, quando você mente para o irmão, você está mentindo para você mesmo. Como Paulo fala em Gálatas, enganando e sendo enganado. Está pensando que está enganando, mas está sendo enganado. Porque o diabo já está te enganando. Porque você está mentindo para o irmão e não adianta. Mas vale ser sincero, irmãos. Porque o sincero anda seguro. Amém? Você precisa ter sinceridade. O Senhor ele combatia muito os fariseus. Qual era a doutrina dos fariseus? A hipocrisia. Eles queriam ser
o que eles não eram. Esse era o fermento dos fariseus. E quando chegavam perto do Senhor, o Senhor: vocês são sepulcros caiados. Por fora vocês são bonitos, mas por dentro vocês são podres. Chegavam perto do Senhor de novo, o Senhor: raça de víboras. Esse era o tratamento do Senhor Jesus. Porque eles queriam ser, mas eles não poderiam enganar o Senhor Jesus. Amém? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Rapaz, então Paulo está dizendo que o irmão pode... Paulo está dizendo exatamente isso, irmão. O irmão que furta, não furte mais. Amém? Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir o necessitado. Então o irmão precisa trabalhar com as próprias mãos, não só para acudir ele mesmo, mas para que tenha o que repartir. Amém? Precisamos aprender a repartir. Trabalhar com as próprias mãos para que tenha o que repartir. Amém? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, irmãos, que não produz edificação. Isso já é um segredo muito... Às vezes nós discutimos assuntos teológicos que nós não começamos nem a... Não temos nem ideia de onde vai. E apenas em 2, 3 horas nós queremos explicação para aquele assunto, né? São assuntos de anos e anos e anos e anos de estudo, e nós fizemos uma pergunta e queremos a resposta imediata, né? Mas lembre-se, irmãos, que existe um pensamento cristão. E dentro desse pensamento cristão nós não podemos escapar. O Senhor é o assunto de Deus. Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele vai fazer convergir todas as coisas nele mesmo. E ele sujeitou tudo isso debaixo dos seus pés e deu à igreja, que é o seu corpo. E agora, através da igreja, que somos nós, aí você começa a ver o tamanho da responsabilidade, irmão. Será que você consegue colocar dentro do seu coração o tamanho dessa responsabilidade, irmão? Não é brincadeira. Essa é a luz de Cristo brilhando para nós. Não é brincadeira, irmão. Você não está aqui nem eu brincando de ser cristão. Nós não estamos interessados com o número de irmãos ou com qualquer outro tipo de coisa. O nosso interesse é que os irmãos venham a uma realidade espiritual. E a realidade encontra-se em Cristo. Quanto mais realidade você conhecer de Cristo, mais você vai trabalhar na casa de Deus. Você pode até pensar: poxa, mas o irmão Israel sempre fala a mesma coisa. Realmente, irmãos, nós precisamos bater, até que os irmãos acordem. Porque não adianta ter qualquer outro tipo de coisa se não ter realidade espiritual. E quando nós temos realidade espiritual, nós trabalhamos na casa de Deus, nós ensinamos e nós fazemos conhecer o reino de Deus. Porque se nós não estamos tendo pelo menos esses 3 pontos, nós não estamos crescendo. Então nós precisamos voltar e reaprender novamente. Lembra de 2 Timóteo 2,15? Procura apresentar-te a Deus aprovado. É como uma prova, né? Uma prova de final de ano. Você vai lá, estuda, reprova. Vai ter que voltar de novo, né, irmão? Vai de novo, reprova. Volta de novo. Vai de novo, reprova. Passa por uma tentação. Aquele círculo vicioso. Chega aqui e reprova. Vai de novo, reprova. Então você não está se apresentando aprovado. Precisamos nos apresentar aprovados, como obreiros fiéis, de que não tem do que se envergonhar. Porque o nosso chamado vai muito além do que nós pensamos, irmãos.
vai muito além do nosso orgulho, vai muito além do nosso sentimento. Eu não vou cantar com aquele irmão porque ele me olhou feio hoje. Irmãos, deixa essas coisas de lado. O nosso chamado é muito mais, vai muito mais além do que isso. Aquele irmão falou alguma coisa que me chateou, não vou mais, irmãos. Isso são coisas de criancinhas. Quando eu vejo as criancinhas brincar, eu vejo como elas são assim, inocentes e não têm entendimento, que de vez em quando ela já, um minuto ela já se estranha, né? Ela vem, olha, fulano me fez isso aqui. Tudo bem, daqui a pouco volta, daqui a pouco já vem outra. Olha, o fulano fez isso aqui também. Daqui a pouco vem outra. Olha, o ciclano fez isso. Olha, não sei o que é isso, né? Assim são as crianças. Nós não podemos ser assim, irmãos. O nosso chamado veio do alto. Precisamos ler muito a carta aos Efésios para poder compreender tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Amém? O nosso chamado nos traz responsabilidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for para a boa edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Amém? Isso é um dos deveres dos cristãos. Esse é um dos nossos deveres. Então lembre bem, irmão, de todo esse contexto, de todo esse mapa que eu passei para você, de onde você está inserido aqui, e como você tem responsabilidade disso aqui. Amém? Isso vai muito além do nosso pensamento. Nós vemos que o Senhor, Ele trouxe as coisas para convergir nele de uma certa maneira que nós não conseguimos nem ter ideia, né? Ele, através da morte, Ele nos trouxe a vida. Através da desonra, Ele nos trouxe a honra. Ele comprou os nossos pecados, sendo Ele mesmo o preço, o comprador e o edificador. Então o Senhor fez convergir nele todas as coisas. Amém? Precisamos entender isso, irmãos. Que nós fazemos parte desse corpo, dessa igreja. O Senhor fez os contrários se encontrar. O Senhor fez os da esquerda se encontrar com os da direita. E Ele é o que nos faz nos unir. Fez o irmão que pensa diferente de mim, com o irmão que pensa igual a mim. Ele faz convergir em Cristo ambos. Porque nós precisamos ter paciência uns com os outros. Por isso que sempre, quando vai se falar de comunhão, de corpo de Cristo, Paulo diz: antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Será que alguém é corpo de Cristo, faz parte da igreja e ainda faz coisa para os outros? Faz, irmão. Nós somos terríveis, né? Até que Cristo seja gerado em nós, vai um processo muito grande de conversão. Então, às vezes eu posso ofender você, e você precisa ter paciência comigo. Às vezes você vai me ofender, e eu preciso ter paciência com você. Porque nós precisamos estar nos aprimorando. O Senhor fez o invisível vir em carne. O Deus eterno encarnou na figura do Senhor Jesus Cristo. 100% Deus, 100% homem. Olha a obra que o Senhor está fazendo. Convergir tudo à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Você faz parte disso, irmão. E tudo isso foi feito para mim e para você, por amor de nós. O Senhor se entregou. Hoje nós precisamos amar. Então nós precisamos rever, irmãos, mais uma vez. O Senhor está aqui, ó.
Vocês lembram da igreja de Laodiceia? Apocalipse. Capítulo 3, verso 14, diz assim: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Laodiceia, a opinião do povo, a opinião dos leigos. Estas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem? Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, você vê, irmão, que quem é morno sempre vai dizer isso aqui, ó. Porque diz, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. Sabe o que é, irmão? Você se sentar às vezes, com 5 ou 6 irmãos, e você não tem nada para falar, por quê? Porque os irmãos já sabem tudo, irmão. Os irmãos já sabem tudo. Por isso, às vezes, está até difícil pregar o Evangelho. Porque os irmãos já são ricos, não tem a necessidade de que ninguém ensine ninguém. Já leram vários livros. E essa passagem eu já conheço. O irmão está falando assim, mas eu já conheço. Esses são aqueles que já são ricos, segundo seus próprios olhos. Porque o Senhor disse que eles são mornos, não são frio e também não são quente. E o Senhor diz ainda, quem dera vocês fossem frio ou quente. Porque se fosse frio, irmão, ainda tinha uma chance de alguém falar e aquilo aquecer o teu coração e você conhecer a verdade. Mas como você caiu num estado de mornidão espiritual, então esse estado é terrível. Mas há uma chance. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestimentas brancas para te vestirdes, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que veja. Agora veja o que o Senhor diz, irmãos. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. O Senhor sempre nos dá uma chance, porque Ele repreende e disciplina aqueles que Ele ama. Aí o Senhor vai falar essa frase que nós conhecemos tanto, que os irmãos usam para pregar o Evangelho, e não tem nada a ver com pregar o Evangelho, porque o Senhor está falando para a igreja, para filhos rebeldes, para irmãos que foram chamados como sacerdote e não estão exercendo o sacerdócio real que o Senhor chamou. Eu repreendo e disciplino a quanto tantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Aí o Senhor vai falar assim, ó, eis que estou à porta e bato. Ó Israel, hoje eu estou batendo mais uma vez na tua porta. Estou te dando mais uma chance de tu se arrepender e voltar atrás em tudo isso que tu tem feito. Realmente tu tem pregado a minha palavra, tu tem descobrido os mistérios de Cristo,
Tu tem aprendido a visão celestial, que Cristo é o nosso Senhor, que o assunto de Cristo é a igreja, mas tu não tem trabalhado na obra de Deus. Tu não tem trabalhado na casa do Senhor. Tu não tem ensinado e tu não tem proclamado o reino dos céus. Por isso que o Senhor diz: aconselho-te que de mim compre ouro refinado pelo fogo. A natureza de Deus não está crescendo em você. Roupas brancas, que são os atos de justiça dos santos. Colírio para que vejas. Porque a gente pode falar de Deus, mas não ter visão espiritual. E o Senhor diz: eu aconselho e repreendo tanto quanto os amo. E ele diz: eis que eu estou mais uma vez na porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está sempre disposto a ter comunhão com você, irmão, e comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Sim, como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós queremos, Senhor, nos submeter à Tua palavra, sabendo, Senhor, quanto nós temos errado contigo, Senhor. Sabendo o quanto o Senhor tem nos chamado a uma vida de responsabilidade, Senhor. Quanto o Senhor tem nos mostrado na Tua palavra, o Teu interesse, Senhor, que o Senhor tem pela Tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso eu, o nosso ego, Senhor. A nossa carne, Senhor, que nos separa de Ti, Senhor. Nos ajuda a vencer o pecado, Senhor, que tão de perto nos rodeia, Senhor. Nos ajuda também a vencer as tentações malignas, Senhor. Ó, Senhor, trabalha na nossa consciência, Pai, para que possamos verdadeiramente, Senhor, ser filhos fiéis. Senhor, queremos verdadeiramente que o Senhor nos enriqueça, Senhor, com a Tua natureza, Senhor. Não queremos ser pobres espirituais, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, diante de tanta revelação, o Senhor possa nos dar vestes brancas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque nós somos fracos e pecadores, Senhor. O nosso coração está endurecido pelo engano do pecado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá colírio, Senhor, para que nós possamos ver, Senhor, e nos arrepender dos nossos pecados. Ó, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Nós de nós mesmos não conseguimos, Senhor. Nós nos submetemos à Tua palavra, Senhor, e Te pedimos, Senhor, o Senhor é o nosso ajudador. Nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos não conseguimos mais, Senhor. Nós vivemos tentando, Senhor, mas o inimigo, nosso adversário, Senhor, tem roubado o nosso tempo, tem roubado a nossa comunhão, Senhor. Tem nos feito se preocupar com assuntos que não deveríamos nos preocupar, Senhor. E nós temos deixado de lado a Tua casa, Senhor. Temos sido maus sacerdotes, Senhor. Sabemos, Senhor, de tão grande salvação que o Senhor tem nos dado. Estudamos hoje um pouquinho do Teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ter consciência, Senhor. E também obrigado, Senhor, porque o Senhor vive nos livrando do sangue dos irmãos. E hoje nós não somos desavisados, Senhor. Somos aquele que o Senhor está à porta batendo. E somos aqueles que queremos abrir a porta, Senhor. Não queremos, Senhor, ser achados como mornos, Senhor. Nós queremos que o Senhor reaviva-nos. Reavive tu que dormes, Senhor, e Cristo te iluminará. Nós queremos reavivar, Senhor, essa chama, Senhor. Voltar ao primeiro amor, Senhor. Ó, Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos obreiros fiéis na Tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cultivar a nossa unidade, Senhor. Nos ajuda a crescer juntos na graça e no conhecimento, Senhor. Toda picuinha, toda blasfêmia, todo falatório, Senhor, toda irritação, Senhor, nos perdoa em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nos dá paciência, Senhor, para convivermos juntos, sabendo que o mesmo Deus e Pai que nos santificou, santifica todos os irmãos, Senhor.
Nos ajuda a lidar com aqueles irmãos que para nós são difíceis, Senhor. Nos ajuda a amar, Senhor, aqueles irmãos que para nós são difíceis, Senhor. Assim também ajuda os irmãos a nos amar, Senhor, porque sabemos também que somos difíceis. Ó, Senhor, nos dá consciência da Tua obra, Senhor. Nos ajuda que verdadeiramente, Senhor, nós possamos sair daqui mudados, Senhor. Sair daqui com compromisso com a Tua casa, Senhor. Compromisso como sacerdotes aprovados e fiéis, Senhor. Como verdadeiras pedras que vivem, Senhor. Obrigado por essa tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor nos inseriu nesse contexto, Senhor. Mesmo nós, afogados nos nossos delitos e pecados, Senhor, o Senhor, com toda a misericórdia, o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos resgatou do império das trevas, Senhor, e nos transportou para um reino. E esse reino foi comprado com alto preço, o qual o Senhor mesmo foi o comprador, o adquirente, o Senhor foi mesmo o preço, e o Senhor é aquele também que nos edifica. Te pedimos, Senhor, edifica-nos. Quebra o nosso coração, Senhor. Quebra todos os dogmas nas nossas mentes, Senhor. Não queremos ser chamados de mestre. Queremos ser discípulos, sempre aprendendo, Senhor. Não queremos ser como esses que se consideram ricos, que não têm nenhuma necessidade de que ninguém vos ensine. Mas nós queremos ser verdadeiros aprendizes da Tua palavra, Senhor. Queremos crescer em Ti, na graça e no conhecimento. Queremos crescer em humildade, mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade. Que o Senhor possa crescer em nós, Senhor, em cada um de nós. Nós nos colocamos juntos nessa oração, Senhor. Cada um de nós, Senhor. Não nos consideramos maiores ou menores que nenhum irmão, mas reconhecemos que todos nós temos tido falta contigo, Senhor, na Tua casa, na Tua igreja, que é coluna e baluarte da verdade, Senhor. Nos ajuda a cooperar uns com os outros, Senhor. Nos ajuda a nos edificar-nos uns aos outros, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, estar mais perto de Ti. E que essa palavra possa produzir frutos no nosso coração, Senhor. Porque nós conseguimos, de uma maneira humana, mas conseguimos enxergar, Senhor, em tão grande salvação que o Senhor nos incluiu. Por isso nos ajuda, Senhor, que nós possamos Te representar nessa terra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, verdadeiramente, Pai, anunciar o Teu reino para aqueles que não conhecem, Senhor. Verdadeiramente, com as nossas vidas, fazer emudecer, Senhor, a palavra daqueles que nos acusam, Senhor. Perdoa, Senhor, se muitas vezes temos proferido palavras de baixo calão, Senhor, ou palavras torpes contra as autoridades, Senhor. Nos ajuda a ser submisso e nos ensina a sujeição, Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e andam segundo o Teu propósito. Nos ajuda nesses tempos tão difíceis, Senhor, nesses tempos de coração tão duro, Senhor, a quebranto nosso. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós Te pedimos. Amém.